Olá, eu sou o professor Ivan de Oliveira Silva. Estou aqui nesta oportunidade para discutir um tema de grande relevância para o direito contemporâneo. Quero falar, portanto, de direito do consumidor e religião. Costuma-se dizer no cotidiano que futebol, política e religião são temas que não devem ser discutidos. Todavia, eu gosto sempre de destacar o seguinte: esses três temas são os temas que mais se discute na atualidade. Repito, futebol, política e religião. Eu sou autor de uma tese onde eu costumo sustentar a existência de relação de consumo entre o fiel religioso e a organização religiosa. Por conta disso, estruturei a tese identificada como relação de consumo religiosa. Oportunidade em que tenho sustentado, inclusive por meio de alguns livros e alguns artigos, que o fiel consumidor, e esta é a expressão que eu gosto de utilizar quando me refiro a ele, o fiel consumidor, ele é vulnerável diante das organizações religiosas. E por conta disso, ele deve ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que os elementos da relação jurídica de consumo presentes na Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, são plenamente preenchidos naquilo que eu costumo identificar como mercado de consumo religioso. Por conta disso, temos algumas premissas a se considerar, de modo que, a partir dessas premissas, pretendo, por meio desta minha fala, demonstrar que entre a relação que se dá com o fiel e a organização religiosa, igrejas, sinagogas, terreiros de umbanda, enfim, todas as manifestações religiosas possíveis em nosso campo religioso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que preenche-se, como eu disse há pouco, os institutos presentes no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, quero destacar nesse momento que nós temos aquilo que eu costumo considerar como mercado de consumo religioso. Isto é de extrema importância pelo seguinte: o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, foi concebido para regular negócios jurídicos que ocorrem dentro de uma estrutura massificada. Por conta disso, é na sociedade de consumo que surge o Código de Defesa do Consumidor para a tutela dos consumidores. Na sociedade de consumo, experimentamos um fenômeno bastante curioso, qual seja, a praça pública foi substituída pelo shopping center. A praça pública, outrora espaço de lazer e convívio entre os familiares, entre os amigos, hoje foi substituído pelo espaço do shopping center, que é considerado, na minha concepção, como o templo sagrado do consumo contemporâneo. Hoje, as pessoas deixam de lado a praça para circularem no ambiente da praça pública, por razões diversas, claro. Podemos destacar questões de segurança, podemos destacar questões de conveniência, mas, no entanto, isto não ocorre por acaso. Na sociedade de consumo, tudo é desencadeado e preparado para o ato de consumo. No shopping center, todos nós somos a todos os instantes impulsionados para o ato de consumo. Se não bastasse isto, curiosamente ainda, a sociedade de consumo contemporâneo, ela se apresenta como um grande e imenso shopping center, de modo que todos são chamados, são convidados de maneira quase que compulsiva para o ato de consumo. E é neste ambiente que nós verificamos a importância de tutela do consumidor, que se encontra vulnerável diante dessas estruturas imensas que procura, número 1, promover o consumo de produtos e serviços necessários para a vida cotidiana, e número 2, procura-se também na sociedade de consumo criar o desejo de consumo. Observemos o seguinte: se porventura hoje determinado fornecedor ele lança no mercado de consumo
o celular 001, amanhã, provavelmente, ou o concorrente ou este mesmo fornecedor irá lançar o celular 002. E isso não tem fim, assim sucessivamente. Quando o consumidor, eventualmente, não estiver diante da possibilidade de, por meios próprios ou recursos financeiros próprios, comprar esse produto ou serviço, que é apresentado para ele como algo fundamental para a sua existência, o mercado lhe apresenta o crédito. Pois bem, neste mercado de consumo contemporâneo, onde todas as forças humanas e todas as forças não humanas, eu me refiro aqui às estruturas econômicas, são destinadas a produzir no consumidor um interesse para consumir. E neste mercado de consumo que eu estou me referindo, nós encontramos um curioso e extraordinário fenômeno. Qual seja, nem mesmo o sagrado está fora deste mercado de consumo. Aquilo que eu considero como sagrado, e posso aqui destacar a compreensão dos teóricos das ciências da religião, onde o sagrado ele pode ser compreendido como aquilo que é diversamente distante do profano, ou ainda o sagrado como mistério tremendo e fascinante. É neste ambiente que nós encontramos que o sagrado se transforma em um capital simbólico que vem sendo oferecido naquilo que nós verificamos cotidianamente como mercado de consumo religioso. E o que é, portanto, este mercado de consumo religioso? Nada mais é do que uma especialização do mercado onde os produtos e serviços, de certa maneira, estão relacionados com o sagrado. Existe um valor diferenciado para esses produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo. Por exemplo, quando eu escrevo um livro, o meu livro é apenas um livro. Mas quando um representante de uma organização religiosa escreve um livro, quando ele começa a discorrer a respeito de fé, a respeito de valores religiosos, aquele livro que ele escreveu não é um livro comum. Ele tem um plus, ele tem uma simbologia religiosa, ou em outras palavras, ele é sacralizado. Posso destacar ainda um exemplo muito comum que nós encontramos no mercado de consumo religioso. Quando o líder religioso distribui as suas toalhas ditas ungidas, ou sabonetes, medalhinhas, estes produtos, eles se diferenciam dos produtos comuns justamente porque ele carrega uma conotação, um símbolo da experiência sagrada. E por conta disto, uma toalha ungida ou um sabonete ungido não é tão somente uma toalha, não se mostra tão somente um sabonete, mas ganha uma valorização extremamente relevante para aquele que acredita no poder sagrado, no poder simbólico de tais produtos. A partir disto, nós verificamos que vai se construindo paulatinamente um mercado de consumo religioso em que, a todos os instantes, as instâncias promotoras do sagrado vão criando cada vez mais produtos e serviços religiosos diferenciados. Isto porque as chamadas instâncias promotoras do sagrado, ou ainda, se preferirmos a expressão, organizações religiosas, elas estão constantemente em concorrência. Existe uma concorrência extremamente acentuada, portanto, no mercado de consumo religioso. Então, por conta disso, nós nos deparamos em muitos momentos com as seguintes expressões. Venha para cá. A minha organização religiosa, ela vai resolver o problema da sua vida. A minha organização religiosa, ela é mais forte, isso do ponto de vista simbólico, ela é mais forte do que a outra. Ou ainda coisas do tipo, você que está perdendo tempo na sua organização religiosa, venha para mim, venha para cá. Aqui nós iremos resolver o seu problema. Então, diante disso,
neste mercado de consumo religioso que foi se constituindo principalmente na segunda metade do século XX, nós notamos que hoje ele está no seu ápice. De modo que as organizações religiosas em franca concorrência vêm, inclusive, articulando um marketing religioso específico, com vistas a demonstrar que determinados produtos ou serviços religiosos são mais relevantes do que o dos concorrentes. Então, estabelece-se, portanto, um espaço de concorrência, tal qual nós verificamos no espaço de concorrência do mercado de consumo não religioso. Então, esta é a ideia. Se no mercado de consumo não religioso nós encontramos concorrência, nós encontramos marketing ativo, nós encontramos oferta e procura, o mesmo acontece no mercado de consumo religioso que eu destaco nesta oportunidade. Observemos, neste mercado de consumo religioso, as ferramentas para a apresentação de produtos e serviços religiosos são as mesmas, principalmente no que diz respeito ao marketing religioso. E qual o papel do marketing no ambiente não religioso? O papel do marketing é apresentar ao consumidor a existência de um produto ou serviço que ele precisa, que ele necessita. E mais do que isto, o papel do marketing também é despertar o interesse, mesmo para aquele que eventualmente não tem um interesse primário. Mas por meio do marketing, por meio do discurso, atinge-se o despertar para a aquisição de produtos e serviços. O mesmo ocorre no mercado de consumo religioso. E neste ambiente mercadológico, o próprio sagrado, ou a experiência do sagrado, ou as expressões do sagrado, estão diante das leis de oferta e procura do mercado religioso. Vale ressaltar aqui o seguinte: não é o próprio sagrado, do ponto de vista ontológico, que é apresentado no mercado de consumo religioso, mas as suas representações. De modo que, neste mercado de consumo religioso, nós podemos, e aqui chega o momento, de apresentar de fato o que é o produto neste mercado e o que é o serviço que é apresentado no mercado de consumo religioso. Pois bem, o produto religioso, que eu chamo de, como gênero, bens simbólicos de religião. Então, vamos lá. Nós temos os bens simbólicos de religião. Dentro deste gênero, bens simbólicos de religião, nós encontramos os produtos e serviços religiosos. Eu me vali dessa classificação pelo seguinte motivo. Tudo que nós adquirimos no mercado de consumo não está atrelado tão somente à coisa em si. Existe toda uma simbologia em relação à coisa. Observemos, quem adquire um veículo nem sempre está preocupado em apenas adquirir uma coisa que possa levá-lo e trazê-lo, permitir a sua locomoção. O veículo, dependendo da sua marca, tem um símbolo de status, de ascensão social. Então, por conta disto, inclusive a partir do pensamento de Pierre Bourdieu, eu gosto sempre de lembrar esta simbologia que todo produto ou serviço apresenta. No mercado de consumo religioso, estes produtos e serviços estão carregados com esta simbologia sagrada, com essa simbologia no sentido de que a coisa tem um vínculo ou permite uma porta de acesso para o sagrado. Então, por conta disso, um produto simbólico religioso, ou tão somente um produto religioso, é aquele que a coisa, um bem qualquer, seja um livro, um veículo, uma medalha, uma imagem, tem uma atração religiosa, um símbolo, uma simbologia que vincula a coisa em si
com o sagrado. Por outro lado, nós podemos encontrar também os serviços religiosos, que são também, como eu disse há pouco, apresentados no mercado de consumo religioso. Então, quais seriam esses serviços religiosos que, segundo a minha compreensão, são também passíveis de sujeição ao Código de Defesa do Consumidor? Pois bem, o produto religioso, como já falamos, é qualquer bem que tem um vínculo com o sagrado, tem uma conotação com o sagrado. De igual maneira, os serviços religiosos também alcançam esta relação, esta lembrança ou esta porta de acesso ao sagrado. Podemos destacar, portanto, pensando aí em segmentos religiosos dos mais diversos. Posso pensar em um serviço de amarração para o amor. Isso é muito comum, inclusive, nós verificarmos ofertas das mais diversas no mercado de consumo contemporâneo. Posso falar em uma oração, em uma unção, em um ato de fechar o corpo, ou os mais tradicionais, o casamento, um aconselhamento pelo pastor, um aconselhamento religioso pelo padre, enfim, manifestações religiosas diversas. Então, nesse sentido, este serviço de aconselhamento religioso, por exemplo, não é um serviço de aconselhamento tal qual nós encontramos aquele que se manifesta em um consultório de psicologia. Não. Neste aconselhamento religioso, aquele que aconselha, ele se apresenta como o representante do sagrado. Então, nesse sentido, existe um elo entre o serviço em si e o próprio sagrado. A partir daí, nós encontramos a constituição de produtos e serviços religiosos que são espécie do grande gênero, quais sejam bens simbólicos de religião. A partir daí, vale ressaltar, precisamos verificar urgentemente quais as consequências jurídicas da constituição deste mercado de consumo religioso que, diga-se de passagem, movimenta mensalmente milhões e milhões de reais.